Sugeri que minha filha dividisse sua herança com os irmãos, já que ela receberia a maior parte e eles precisavam de estabilidade no início de suas carreiras. Não achei que isso seria um grande problema, já que ela estava bem financeiramente, mas ela se recusou e disse que não entregaria seu futuro aos irmãos novamente. Foi então que perdi o controle e a chamei de fria e egoísta, dizendo que se não fizesse isso eu a deserdaria. Agora ela cortou completamente o contato. Meu casamento está desmoronando e até meus filhos dizem que eu ultrapassei todos os limites. Tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Todos estão na faixa dos 20 anos agora. A mais velha, Alicia, tem 27 anos. Depois vem Mateu, de 29, e Luca, de 26. Todos eles estão na área médica atualmente. Mateu e Luca terminaram os estudos recentemente e estão trabalhando como internos. A Alicia não fez faculdade. Esse não era o plano original. Quando Alicia terminou o ensino médio, tinha boas notas e havia sido aceita em um curso de negócios. Ela sempre foi do tipo que planeja com antecedência e mantém tudo funcionando bem. Mas logo depois disso, meu marido, Carlo, ficou doente. Ele não pôde trabalhar. E como o negócio da família era nossa única fonte de renda, ou alguém assumia, ou perderíamos tudo. A Alicia assumiu. Ela disse que tiraria um ano sabático para manter tudo estável enquanto Carlo se recuperava e talvez tentasse a faculdade novamente depois. Mas esse ano virou 2, depois 3. Antes que percebêssemos, ela estava no comando do negócio em tempo integral e o administrava melhor do que nós jamais conseguimos. Mateus sempre quis ser médico. Era o sonho dele desde criança. Mas a faculdade de medicina não é barata. Carlo e eu tínhamos algumas economias, mas com ele afastado e nossa renda instável, não era suficiente. Alicia se ofereceu para usar os lucros do negócio para financiar os estudos de Mateu. Ela insistiu, dizendo que não seria justo ele desistir ou mudar de caminho por causa de dinheiro. Alguns anos depois, Luca também decidiu estudar medicina. A essa altura, Alicia já tinha transformado o negócio a ponto de ele render mais do que antes. Ela disse que também pagaria a faculdade dele. Nos últimos 6 anos, ela trabalhou em tempo integral, cuidando de tudo: clientes, funcionários, impostos e operações. Quase não tirava férias, nunca teve um relacionamento sério e morou em casa até os 26 anos. Quando eu perguntava se ela se arrependia de não ter ido para a universidade, ela apenas dizia: não era o plano, mas precisava ser feito. Agora a saúde de Carlo melhorou e os 3 filhos já são adultos. A Alicia ficou noiva recentemente e está planejando se mudar para o Canadá com um noivo, que tem uma ótima condição financeira. Finalmente ela está em um bom momento da vida. Meus filhos também estão começando a se estabilizar. Embora ainda não ganhem muito, a residência médica não paga bem, ambos planejam se casar em breve. Algumas semanas atrás, Carlos sugeriu fazer um testamento. Não somos ricos, mas entre nossas economias e o negócio, que a Alicia fez crescer bastante, há algo a ser deixado. A ideia de Carlo era que com a venda do negócio, a Alicia ficasse com 70% do valor, e os 30% restantes fossem divididos entre Mateu e Luca. A lógica dele é que a Alicia nunca teve uma educação universitária, não viveu seus 20 anos como a maioria das pessoas e dedicou tudo ao negócio. Além disso, o dinheiro que ela gerou pagou diretamente os caros cursos de medicina dos irmãos. Se não fosse por ela, eles não seriam médicos hoje. Ele disse claramente que o negócio só cresceu porque ela abriu mão de tudo para salvá-lo, que eles devem suas carreiras a ela, e que isso é justo. Eu concordo que a Alicia trabalhou muito e tenho orgulho dela. Ela conseguiu transformar uma situação da qual muitas pessoas teriam fugido, e entendo o argumento de que ela merece uma parte maior do dinheiro do negócio. Mas ainda é difícil para mim ver um filho receber muito mais do que os outros. Carlo não muda de ideia. Ele diz: se Mateu e Luca querem dinheiro, que economizem como todo mundo. Tentei explicar que a residência médica paga pouco e que ambos querem se casar com mulheres que pretendem ficar em casa com os filhos. Começar a vida sem apoio, enquanto a irmã fica com a maior parte, não me parece certo. E tem mais um ponto. A Alicia vai se casar com alguém rico. O noivo dela tem uma empresa de desenvolvimento imobiliário e quer expandir para o Canadá com a ajuda dela. Ela não vai passar dificuldades. Já Mateu e Luca ainda estão tentando se firmar. Eles não têm o luxo de se casar com alguém que já possui vários imóveis. Não é como se Alicia estivesse sendo gananciosa. Ela nem pediu nada. Isso foi totalmente ideia de Carlo. Mas não consigo parar de pensar em como será quando ela receber o dinheiro e eles ficarem com apenas uma parte. Será que isso vai mudar a forma como eles se veem? Além disso, Alicia assumiu o controle de forma muito firme. Quando ela começou a administrar o negócio, nós discutíamos o tempo todo. Ela dizia coisas como: você não está atualizada com as tendências do mercado, ou não é assim que as coisas funcionam hoje. Eu me sentia descartada, como se estivesse sendo deixada de lado em algo que ajudei a construir. Ela trocou fornecedores, mudou a localização e reformulou a marca sem nos consultar. Sim, ela dobrou os lucros, mas houve momentos em que me senti como uma funcionária da minha própria vida. Parecia que estávamos trabalhando para ela e não o contrário. Lembro de uma vez em que ela cancelou um fornecedor que eu usava há mais de 10 anos, porque cobrava um pouco mais caro. Quando eu disse que confiava nele, ela respondeu: não podemos priorizar lealdade acima da lógica. Aquilo me machucou.
Ela sempre foi eficiente, prática e focada. E talvez fosse exatamente isso que o negócio precisava. Mas ao longo dos anos, percebi que ela não pede ajuda nem conselhos. Ela simplesmente resolve tudo. E embora eu admire isso, parte de mim sente que ela se afastou emocionalmente de nós. Não discutimos diretamente sobre o testamento. Mas quando Carlo contou o plano a ela, Alicia respondeu: "Isso é generoso, mas é uma decisão de vocês, não minha." Ela não se opôs. Também não se ofereceu para dividir. Talvez eu esperasse que ela dissesse algo como: "Façam o que acharem melhor." Talvez isso seja injusto. Talvez eu esteja esperando que ela conserte algo que não é culpa dela. Ainda assim, continuo pensando na mesma coisa. Se ela não tivesse feito todos esses sacrifícios, nada disso seria possível. Mas agora que todos cresceram e ela está bem, será errado esperar que ela compartilhe com os irmãos? Foi aí que comecei a refletir mais profundamente. Fico imaginando Mateu e Luca lendo o testamento e percebendo que o negócio, aquele que pagou suas formações, não será dividido igualmente. Nós não criamos filhos egoístas. Esse não é o problema. Mas dinheiro muda as coisas, especialmente quando há um histórico como esse, em que um irmão carregou os outros. E os outros talvez nem tenham plena noção do peso que ela suportou. Mateu sempre foi orgulhoso. Cresceu sendo o filho exemplar, o primeiro a receber prêmios e a tirar notas perfeitas. Sempre o elogiamos muito. Alicia era mais quieta e prática. Ajudava em casa, não fazia exigências e nunca buscava atenção. Acho que não a valorizamos da mesma forma. Agora Mateu vê Alicia com um noivo rico, indo morar em outro país e herdando a maior parte do negócio da família, enquanto ele divide apartamento e trabalha turnos de 12 horas no hospital. Dá para perceber que isso o incomoda, mesmo que ele não diga claramente. Ele me perguntou recentemente: o que vai acontecer com o negócio quando Alicia se mudar? Não perguntou sobre a parte dela, mas sobre o negócio em si, como se esperasse fazer parte dele. Luca é mais reservado, mas também demonstra isso. Ele pretende pedir a namorada em casamento em breve. Ela quer ser dona de casa, como eu fui. Ele contava com uma base financeira para isso, e agora talvez não tenha. Conversei com os dois, de forma indireta, sobre o testamento. Eles presumem que a herança será dividida igualmente. Acham que, como Alicia já teve uma vantagem por trabalhar no negócio, o testamento equilibraria as coisas. Eles não percebem que o negócio não existiria da forma atual sem ela. Carlo diz que eles já receberam sua parte em forma de 6 anos de mensalidades, custos de vida e 0 dívidas. Ele não está errado. Mas quando digo isso aos meninos, eles interpretam de outra forma. Mateu perguntou: então foi a Alicia que pagou nossa faculdade? Eu achava que era uma decisão da família. E aí está a suposição de que todos contribuíram igualmente, quando, na realidade, foi uma pessoa que carregou a maior parte do peso. Não acho que a Alicia guarde ressentimento. Se guarda, nunca demonstrou. Mas ela não é ingênua. Ela sabe o que fez, sabe o quanto trabalhou, sabe que ninguém se ofereceu para ajudar quando as coisas estavam difíceis. Ela sabe o que significou abrir mão dos próprios sonhos para ver os irmãos seguirem com os deles. Lembro que, no segundo ano de medicina de Mateu, Alicia teve um problema de saúde. Não era algo que ameaçasse a vida, mas foi sério o suficiente para afastá-la do trabalho por 2 semanas. Eu não fui visitá-la porque estava focada no meu marido. Ninguém assumiu o lugar dela. O negócio quase entrou em colapso. Pedi a Luca que ajudasse, mesmo que fosse com tarefas básicas, mas ele disse que estava sobrecarregado com a faculdade. Ele nem chegou a visitá-la no hospital. A Alicia nunca comentou sobre isso. Apenas voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas eu percebi uma mudança depois disso. Ela parou de depender de qualquer pessoa. A verdade é que parte de mim ainda está presa ao passado. Quando a Alicia disse que assumiria o negócio, achei que seria temporário. 1 ou 2 anos, no máximo. Isso nunca aconteceu. E agora vejo que ela está indo embora, não com arrependimento, mas com alívio. Ela finalmente está seguindo a própria vida. E ainda assim, eu continuo pedindo mais dela. Ainda não falei com ela, mas tenho pensado nisso o tempo todo. Quando o negócio for vendido e o dinheiro transferido, pretendo pedir que a Alicia dê parte dos seus 70% para Mateu e Luca. Não porque Carlo esteja errado, nem porque ela não mereça, mas porque eles vão precisar mais, e ela está em posição de ajudar. Não me sinto bem em deixá-los completamente sem apoio, mesmo que tecnicamente já tenham sido beneficiados. Carlo vai odiar essa ideia. Ele já está cansado desse assunto. Diz que não vai recompensá-los por terem sido passivos. Mas eu não vejo assim. Eles seguiram seus caminhos, e a Alicia seguiu o dela. Nenhum deles fez a escolha errada. Só parece injusto que ela fique com centenas de milhares, enquanto eles recebem apenas uma fração e ainda lutam para começar a vida. Mas então me pergunto, estou pedindo demais dela novamente? Ela já abriu mão dos seus 20 anos, da sua educação e da sua liberdade. E agora vou pedir que abra mão de parte do seu futuro financeiro também. Ainda não falei com ela, mas já tomei minha decisão. Decidi pedir que a Alicia compartilhe o dinheiro com os irmãos depois que o pai transferir a parte dela. Então Reddit, eu seria babaca por pedir isso a ela? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está completamente fora de si. Você assistiu sua filha destruir o próprio futuro para manter a família de pé. E agora que ela finalmente está prestes a ter algo para si mesma, você quer que ela entregue tudo de novo. Você e Carlos se apoiaram nela quando lhes convinha. Deixaram seus filhos conseguirem diplomas caros às custas dela.
E agora que ela vai se casar com alguém rico, você acha que ela não precisa, então seus filhos podem bancar esposas que ficam em casa. Você está se ouvindo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se ela não estivesse se casando com um homem rico, você ainda insistiria nisso? Ou você só assume que agora ela tem uma rede de segurança e pode servir de banco mais uma vez? E nem comece com esse papo de herança igualitária. Igualdade teria sido todos terem as mesmas oportunidades aos 18 anos. Em vez disso, ela ficou presa mantendo tudo funcionando enquanto os irmãos puderam correr atrás dos próprios sonhos sem nenhuma dívida. Você não está sendo uma mediadora. Está ensinando seus filhos que, se ficarem parados tempo suficiente, alguém vai resolver os problemas deles de novo. Comentário 2. Olha, a lógica do seu marido é sólida. O negócio gerou milhões especificamente porque Alicia o administrou. Vocês não contrataram alguém de fora para gerenciar. Vocês entregaram isso para sua filha, e ela tornou a empresa mais valiosa do que jamais foi sob você ou Carlo. Se um funcionário de fora tivesse feito o que ela fez, vocês estariam devendo um bônus enorme, participação na empresa ou algo do tipo. Em vez disso, você está tratando como se ela tivesse um bilhete premiado e precisasse dividir. Ela já dividiu, com ações, não com palavras. 6 anos de trabalho se transformaram em 2 diplomas de medicina. Isso é transferência de valor, simples assim. Os irmãos receberem 15% cada, além de não terem nenhuma dívida estudantil, já é generoso. Você não pode tratar herança como uma segunda chance para corrigir tudo. Eu entendo que você esteja preocupada com possíveis conflitos familiares, mas não resolva isso culpando a única pessoa que realmente fez o trabalho. Se for o caso, você deveria dizer aos seus filhos para agradecerem à irmã e pararem de agir como abutres ao redor dela. Comentário 3. Você parece ressentida com sua filha por ela ser bem-sucedida sem precisar de você. Ela não apenas manteve o negócio, ela fez prosperar. Não tirou um ano sabático para relaxar. Ela impediu sua família de afundar. Você deixou que ela abrisse mão de todo o futuro para sustentar seus filhos. E agora que ela finalmente tem uma boa vida pela frente, você está tentando tirar parte da recompensa dela porque seus filhos a precisam mais. Seus filhos não se ofereceram para ajudar quando ela estava doente. Não assumiram o negócio. Não carregaram nenhuma dívida. Agora querem uma herança maior e ainda desejam esposas que não trabalhem. Você não está ajudando ninguém a amadurecer. Está reforçando o favoritismo. Vamos ser sinceros, você não faria isso se fosse o contrário. Se Alicia estivesse passando dificuldades e um dos seus filhos tivesse feito milhões, você nunca pediria para ele abrir mão de nada. Mas Alicia é a filha, ela vai entender, certo? Ela sempre entende. Você não a protegeu quando ela precisava de você. Pelo menos agora não a atraia. Atualização. Então, a conversa aconteceu. Eu nem precisei tocar no assunto. Mateus já tinha deixado escapar. Aparentemente, ele disse algo vago para Alicia por telefone. Algo como, a mãe quer falar com você sobre a herança. Só um aviso. Ele não quis causar problemas, só estava sendo cauteloso. Mas Alicia chegou à conversa como se já soubesse exatamente para onde aquilo ia. Não trouxe o noivo. Apenas entrou calma, sentou-se na minha frente e disse, você quer que eu abra mão da minha parte, não quer? Eu congelei. Não estava preparada para ela ir direto ao ponto. Mas não consegui mentir. Disse que sim, que achava justo ela dar a maior parte para Mateu e Luca. Tentei suavizar, dizendo que ela poderia ficar com 20% se quisesse, mas que os meninos precisavam mais do restante. Ela me olhou como se não me reconhecesse. Perguntou se eu realmente acreditava que ela devia dinheiro a eles. Eu disse que não era sobre dever, era sobre família, sobre justiça, sobre como ela já tinha uma vida segura pela frente graças à família. Disse que ela não estaria onde está sem o nosso apoio. Ela riu de forma curta e baixa. Então perguntou diretamente que parte da vida dela tinha sido sustentada por essa família. Comecei a dizer que confiamos a ela o negócio, que deixamos que ela o desenvolvesse e que ela ganhou uma experiência que muita gente da idade dela gostaria de ter. Ela me interrompeu. Vocês me deram responsabilidade, não oportunidade. Há diferença. Ela colocou tudo na mesa. Disse que abandonou seus planos para que Mateu pudesse fazer medicina, que trabalhou 12 horas por dia durante anos enquanto os irmãos viviam no campus e postavam fotos em festas, que pagou a faculdade de Lucas sem nem ser solicitada, porque sabia que eu nunca diria não a ele, que quando esteve no hospital ninguém a visitou nem mesmo eu. Disse que continuou porque acreditava na família também. Achava que estava ajudando todos nós a sobreviver. Não achava que estava assinando um acordo para ser explorada para o resto da vida. Então perguntou, você teria pedido ao Mateu para abrir mão de 70% se eu tivesse feito medicina e ele tivesse tocado o negócio? Eu não respondi. Não consegui. Ela perguntou de novo. Permaneci em silêncio. Ela disse, eu fiz o trabalho. Eu paguei pelo futuro deles. E agora você quer que eu entregue o meu também. E então eu perdi o controle. Disse que ela tinha mudado. Que desde que começou a ganhar dinheiro de verdade e conheceu aquele noivo rico ficou diferente, mais fria e egoísta, como se achasse melhor do que todos.
Disse que os irmãos ainda precisavam de ajuda e que ela estava sendo gananciosa ao segurar um dinheiro que nem precisava. E então falei algo de que me arrependo, mas que naquele momento parecia verdade. Disse que ela estava roubando a família, que estava agindo como uma estranha querendo pegar o dinheiro e ir embora deixando todo mundo para trás. Ela ficou ali piscando sem demonstrar emoção. Então disse, se você realmente acha que sou uma ladra, então não há mais nada para conversar. Eu insisti, fique com 20%. Disse que era mais do que suficiente. Que o noivo dela é rico, que ela vai morar em um país onde já terá tudo estruturado. Enquanto isso, os irmãos trabalham longas jornadas e estão tentando construir a vida do zero. Falei que o sucesso dela não existiria se a família não tivesse dado o negócio a ela em primeiro lugar. Ela se levantou e disse que não precisava justificar nada para pessoas que a viram se destruir de tanto trabalhar e ainda assim esperam mais. Disse que eu podia ficar com os 20%, mas que nunca mais veria nada da vida dela. Virou-se para sair. Eu a segui até a porta, gritando que ela estava sendo impossível, sem coração, que não sabia ceder. Ela parou, olhou para trás e perguntou, eu realmente importei para você ou eu só fui conveniente? Eu gritei que se ela saísse sem concordar, não receberia nada, que a família não lhe devia mais nada. Disse que ela não era mais minha filha se podia virar as costas assim depois de tudo que eu fiz. Ela foi embora. Algumas horas depois, Mateu e Luca vieram conversar. Achei que ficariam do meu lado, mas não ficaram. Perguntaram por que eu levei isso tão longe. Mateu disse, você podia ter deixado como estava. O pai já tinha um plano. Luca estava mais irritado. Disse que eu estava obcecada e que estraguei tudo tentando tirar ainda mais de alguém que já deu tudo. No dia seguinte, Carlo descobriu. A Alicia contou tudo a ele. Ele ficou furioso. Disse que agi pelas costas, que o desrespeitei e confirmei exatamente o motivo pelo qual ele estava relutante em falar sobre o testamento. Ele disse que eu ia consertar isso, que eu ia pedir desculpas, e que teríamos um jantar para resolver as coisas. Eu concordei. Cozinhei, limpei, preparei a mesa, fiz o prato favorito dela. Disse a mim mesma que iria me desculpar. Mas quando eles chegaram, ela e o noivo, que eu nem sabia que viria, eu não consegui. Tudo voltou à tona. Ver os dois de mãos dadas, sorrindo, já meio fora da nossa vida, como se nada tivesse acontecido. Eu explodi. Chamei ela de arrogante e egoísta. Disse que nenhuma filha minha sentaria na frente da mãe depois de dizer aquelas coisas e ainda se faria de vítima. Disse que ela só se importava com dinheiro, que os irmãos podem não ser tão calculistas, mas pelo menos não eram frios assim. Depois me voltei para o noivo. Perguntei se ele sabia com que tipo de mulher estava se casando, alguém que jogaria a família fora por dinheiro. Ele interveio. Disse que Alicia não devia explicações a ninguém e que tudo que ela fez pela família está claro. Depois disse que eles estavam indo embora, não só do jantar, mas de tudo. Alicia disse que não estávamos mais convidados para o casamento, que eu poderia contar a história da forma que me fizesse sentir melhor, mas que ela havia terminado. Ela abraçou o pai, olhou para mim como se eu fosse uma estranha e foi embora. A casa está silenciosa agora. Mateu e Luca também saíram. Disseram que precisam de espaço. Estão ficando com amigos. Carlo e eu discutimos naquela noite. Disse a ele que sempre tratou Alicia como favorita. Que quando ele estava de cama eu fui quem manteve tudo funcionando. Que eu poderia ter ido embora, deixado o negócio falir e a família se desfazer, mas não fiz isso. Lembrei de todas as vezes em que ele me fez sentir pequena, até antes da doença. Disse que se ele tivesse tomado uma posição firme, nada disso teria acontecido. Ele me olhou como se não me conhecesse. E também foi embora. Disse que precisava de ar. Não voltou até agora. Agora sou só eu, sozinha em uma casa que antes estava cheia. E mesmo assim, eu ainda não acho que pedi demais. Sinceramente não acho. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você tinha uma fonte de dinheiro. O nome dela era Alicia. Ela fez o patrimônio da sua família crescer. E você a tratou como uma trabalhadora descartável que ficou tempo demais. Quer falar de números? 6 anos de trabalho executivo sem remuneração adequada. 0 participação na empresa. 0 reconhecimento. Milhões em crescimento de receita. Você não ofereceu aumento, participação societária nem gratidão. Apenas presumiu que ela continuaria trabalhando até seus filhos terminarem a faculdade de medicina. Depois sairia em silêncio enquanto eles colhiam os benefícios. Ela foi diretora financeira, diretora executiva e a base de toda a operação. E quando pediu retorno por tudo isso, você perdeu o controle. Você poderia tê-la tornado sócia. Deveria ter tratado a herança como algo baseado em contribuição, não apenas direito de nascimento. Mas, em vez disso, tentou redistribuir o que era dela como se ela estivesse prejudicando a família. Você tomou decisões erradas e colheu como resultado um afastamento familiar profundo. Comentário 2. Você a transformou em uma terceira mãe. E depois a chamou de ingrata por querer parar de exercer esse papel. Agora espera que ela continue cuidando dos irmãos, mas com dinheiro. Você está se ouvindo? Você exigiu que ela fosse a responsável enquanto os irmãos podiam ser ambiciosos. E, quando ela construiu algo para si mesma, você a puniu por não ficar em silêncio. Você fala em compromisso, mas onde estava isso quando ela tinha 19 anos, trabalhando horas extras enquanto os irmãos viviam em dormitórios e iam a festas? E não dá para ignorar a questão de gênero. Você viu o sucesso de Alicia e a chamou de arrogante.
Seus filhos querem esposas que não trabalhem e apoio financeiro, e você chama isso de tradição. Você está ensinando aos seus filhos que mulheres que dizem não são egoístas, e que mulheres que se sacrificam pelos outros estão apenas cumprindo seu papel. Sua filha finalmente escolheu a si mesma, e agora você está sozinha porque nunca escolheu ela quando realmente importava. Comentário 3. Isso não é sobre dinheiro. Nunca foi. Você perdeu o controle no momento em que sua filha deixou de ser uma ferramenta para sustentar a imagem que você tinha de mãe sacrificada. No instante em que ela deixou de ser a heroína silenciosa e disse não, você desmoronou. Você não suportou o fato de que ela é a única adulta da família que não desperdiçou o próprio potencial nem deixou as circunstâncias definirem quem ela é. Você não a criou. Você a utilizou. Você a viu construir algo do nada enquanto você assistia de fora e fingia que esforço emocional equivalia à participação real. Agora ela está indo embora e, em vez de refletir, você está tendo reações explosivas e dizendo que foi abandonada. Você não foi abandonada, você foi confrontada com a realidade. Você disse ao seu marido doente que preferia que ele tivesse continuado incapacitado. Leia isso de novo. Você ultrapassou um limite que não pode ser desfeito. Ninguém naquela casa vai olhar para você da mesma forma novamente, e isso é consequência das suas próprias ações. Atualização 2. Eu realmente não sei como escrever isso ou porque ainda estou escrevendo, mas aqui vai. Eu perdi tudo o que realmente importava. Carlo e eu nos divorciamos. A papelada foi finalizada há meses. Não foi amigável. Não foi rápido. Foi feio, metódico e exaustivo. Eu lutei muito e consegui o que era legalmente meu. Não estou falida. Não estou na miséria. No papel estou bem. Na realidade, eu deito sozinha em uma casa silenciosa e passo o dia sem falar com outra pessoa pessoalmente. Depois daquela explosão no jantar, Carlos saiu de casa em poucas semanas. No início ficou na casa de um amigo, depois viajou para o Canadá logo após o divórcio ser finalizado. Agora ele mora perto de Alicia, não com ela, mas nas proximidades. Eles se veem com frequência. Eu sei disso porque cometi o erro de perguntar a um dos meus filhos. O casamento aconteceu. Eu não fui convidada. Nem o meu lado da família. Mateu e Luca foram. Foram com Carlo. Tiraram fotos. Eu vi tudo online, na página de outra pessoa. A Alicia parecia feliz, tranquila. Não houve drama, discurso ou qualquer menção pública à minha ausência. Eu simplesmente fui apagada. O negócio acabou. Entre o divórcio, o processo de venda e Carlo tomando as decisões finais à distância, não sobrou nada além de documentos. É surreal dizer que depois de décadas construindo algo, tudo simplesmente desapareceu. A Alicia não teve nada a ver com o fim do negócio. Ela já tinha ido embora naquela época. Não precisava mais daquilo. Meus filhos ainda falam comigo, tecnicamente. Ligam quando precisam de ajuda com aluguel, depósitos ou emergências. Não falamos sobre sentimentos. Não falamos sobre a irmã. Definitivamente não falamos sobre o casamento. Eu sei exatamente o que essa dinâmica significa. E é por isso que ainda não dei a eles o dinheiro que consegui no divórcio. Estou com medo. Medo de que, no momento em que eu transferir grandes quantias, eles parem de ligar de vez. Que esse fio frágil que ainda existe se rompa. Pelo menos agora eles respondem. Pelo menos agora ainda importo para alguém de alguma forma, mesmo que seja de maneira interesseira. Odeio admitir isso, mas é a verdade. Eu tentei pedir desculpas a Alicia. Não uma vez, várias. Enviei mensagens, um e-mail. Cheguei a mandar uma carta, achando que algo físico poderia parecer mais sincero. Disse para ela não guardar tudo para si. Falei que foi uma discussão no calor do momento, que nunca tive sentimentos ruins por ela e que eu estava sobrecarregada e me expressei mal. Ela nunca respondeu. Eventualmente recebi uma única mensagem. Ela disse que não estava interessada em revisitar o passado e pediu para que eu não a procurasse novamente, a menos que houvesse algo prático a resolver. Não há. As pessoas na internet e na vida real adoram te definir pelo seu pior momento. Eu entendo isso agora. Mas eu sou mais do que aquele jantar, mais do que aquela discussão, mais do que as coisas cruéis que eu disse quando me senti encurralada e abandonada por todos ao mesmo tempo. Eu amava meu marido. Sair desse casamento não foi fácil, independentemente de como possa parecer. Tentar namorar depois foi humilhante. Saí com algumas pessoas, mas não deu em nada. Homens da minha idade não querem bagagem, e aparentemente eu sou só bagagem agora. As pessoas fazem perguntas inocentes sobre meus filhos, e eu minto descaradamente para evitar explicar que minha filha não fala mais comigo. Eu me arrependo do divórcio mais do que jamais direi em voz alta. Eu não queria acabar assim. Minha advogada me incentivou a manter minha posição para garantir tudo o que fosse possível enquanto as emoções estavam à flor da pele. Ela apresentou isso como força, como proteção. Olhando para trás, não sei onde o conselho dela terminou e onde minha raiva começou a assumir o controle. Tudo aconteceu muito rápido. Uma discussão virou uma batalha judicial, e de repente éramos estranhos assinando papéis. Carlo ainda dá dinheiro aos nossos filhos. Não por obrigação, mas por escolha. Não sei quanto nem com que frequência. Não pergunto. Acho que isso dói mais do que se ele simplesmente tivesse cortado tudo. Mostra que mesmo depois de tudo, ele ainda os vê, e também Alicia, como família em que vale a pena investir. A Alicia está prosperando. Ouço isso por outras pessoas. Casa nova, nova rotina. Ela trabalha com o marido agora, mas não é consumida pelo trabalho como antes.
Ela tem equilíbrio, amigos, uma vida. Eu não penso mais se ela sente minha falta. Eu assumo que não. Eu a ensinei a viver sem precisar de ninguém. Eu fico aqui com meu dinheiro e meu silêncio, me perguntando como tudo se desfez tão completamente. Acordo na maioria dos dias já cansada. Em algumas manhãs, por um breve segundo, esqueço que essa é a minha vida agora. E então tudo volta de uma vez. Eu sei que as pessoas vão ler isso e dizer que eu mereço. Talvez mereça. Mas também sei que não nasci cruel. Não nasci ressentida. Eu era uma mãe que fez escolhas sob pressão e continuou insistindo nelas porque admitir que estava errada parecia perder tudo. No fim, eu perdi tudo mesmo. Não sei o que vem agora. Não sei como reconstruir algo significativo nesta fase da vida. Só sei que dinheiro não preenche uma casa. E vencer uma discussão não significa que você não perdeu a guerra. É só isso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você ensinou seus filhos a receber e sua filha a servir. Isso não aconteceu por acaso. Você garantiu que Alicia sempre fosse a responsável, o plano de contingência, aquela que não exigia muito. Você ensinou os meninos que alguém sempre iria socorrê-los primeiro, Alicia. E agora você está aí, sentada com dinheiro que não quer dar a eles porque sabe que, no momento em que receberem, vão desaparecer. Eles nunca aprenderam a se sustentar sozinhos porque você nunca exigiu isso. E agora você está pagando o preço do mesmo favoritismo que usou contra sua filha. Não finja que o divórcio foi manipulado pela sua advogada. Você estava procurando uma briga. Não queria dividir poder com Carlo, assim como não conseguia lidar em dividir respeito com Alicia. Você perdeu os dois. Isso não foi manobra legal. Foi você quem apertou o gatilho. Comentário 2. Você diz que as pessoas estão te julgando pelo seu pior momento. Mas pelo que você acha que Alicia foi julgada a vida inteira? A responsável, a que ajuda, a que se sacrifica. Ela nunca teve a chance de ser a filha que precisava de ajuda. E agora virou a vilã porque finalmente decidiu seguir sua própria vida. Você afastou todo mundo. E agora está se agarrando ao dinheiro como se isso fosse consertar tudo. Não vai. Seus filhos já estão quase indo embora de vez. Seu marido começou uma nova fase. E sua filha não te deve uma segunda chance só porque você finalmente se sente sozinha. Você está vivendo as consequências de decisões que tomou conscientemente. Achou que todos voltariam quando precisassem de algo. Acontece que eles só precisaram enxergar como era a vida sem você controlando tudo. Comentário 3. Você não apenas brigou com sua filha. Você travou uma guerra contra a única pessoa que manteve sua família unida enquanto todos os outros estavam perdidos. Você usou palavras como armas, tentou manipulá-la emocionalmente para que abrisse mão da própria autonomia e, quando isso não funcionou, destruiu tudo ao seu redor. E agora está sozinha. Claro que está, porque ninguém permanece ao lado de alguém que prefere vencer do que ser amado. Você quis provar que ainda tinha autoridade, que não era irrelevante. Mas sua filha não tirou nada de você. Ela apenas parou de deixar você tirar dela. E, em vez de refletir e tentar reconstruir a relação, você insistiu no erro. Você continua se perguntando por que tudo aconteceu tão rápido. Não aconteceu. Você só não percebeu enquanto tudo já estava desmoronando.